Eu acho que assim, primeiro, eu nunca achei que esse torneio fosse a coisa mais importante do mundo. Eu acho que o mais importante é a Libertadores, o Brasileiro, os títulos da nossa realidade. Desde que, especialmente depois que foi criada lá a Lei Bosman e você passou a ter times europeus ricos com seleções transnacionais, ou seja, jogadores, para quem não sabe, até dado momento, anos 90, né, você tinha um limite, por exemplo, os times italianos não tinham estrangeiros. Tinham estrangeiros, deixaram de ter, depois tinha um, passaram a ter dois. Os times ingleses eram formados basicamente por jogadores britânicos, né? Não tinha jogador estrangeiro. E isso valia também para Real Madrid e tal, um ou dois estrangeiros. De repente mudou isso aí, passaporte europeu. Primeiro, o cara que nasce na América do Sul, ou nasce na África, se tiver uma descendência, tal, ele consegue o passaporte europeu. Ele é tratado como um jogador europeu, então pode jogar em qualquer país ali, não tem limite, então... Os times muito ricos são seleções de jogadores de vários países. Por isso que eu falo, seleções transnacionais. E aí a competição ficou muito desigual. Muito desigual. Enquanto você conseguia ir para o mundo... O Flamengo fez um Mundial de Clubes com o Zico jogando. O Zico não jogaria no Flamengo hoje. Com 20 anos, 18 anos, já estava vendido. O São Paulo, com aquela turma toda de Raí, Miller... Os caras todos teriam ido embora. Muito tempo. Não ia ter essa turma. Né? Então, acho que criou um abismo muito grande. E aí ganhar virou uma coisa muito circunstancial. De você conseguir, num jogo específico, se defendendo como um leão ali e tal. Então, eu acho que é legal, a torcida comemora, não estou dizendo que não tenha graça, mas eu acho que ganhar a Libertadores é algo... E tem outra coisa também que eu penso, o europeu liga mais para a Champions League, então por que eu tenho que ficar ligando lá para o torneio porque o europeu vai jogar? Então eu ligo mais também para a Libertadores, eles ficam lá e a gente fica aqui. É a minha forma de pensar, mas a oportunidade de jogar contra um time europeu campeão é muito legal, né? Isso é inegável. E a Copa do Mundo de Clubes mostrou isso no meio do ano. E também é legal poder jogar contra um time mexicano, jogar contra um time egípcio. É um intercâmbio que quase não existe, né? Então eu vejo como uma oportunidade de fazer jogos legais, você jogar para um outro público e buscar mais uma conquista. É muito difícil, né? Se o PSG for jogar a Vera com o time principal, é muito difícil. Não acredito que vai repetir o que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes contra o Botafogo. Quando o Luiz Henrique colocou um time com um monte de reservas, tomou um gol, enfrentou uma retranca, aí começou a botar os titulares saindo do banco, não adiantou nada e perdeu o jogo. Né? Não creio que isso aconteça. Eu acho que ele vai levar a sério o jogo. Pode até preservar um outro jogador por uma questão específica, mas poupar muito o time não, até porque o jogo, repito, já falei isso aqui ontem, é no Catar. O Catar é o dono do PSG. Então você vai lá diante do Emir apanhar? Ou jogar com o time reserva, né? Uma coisa é perder na bola, jogando o que pode. Outra é você dar de ombros para a competição, colocar um time cheio de suplentes e ser derrotado pelo Pirâmide, pelo Flamengo ou pelo Cruz Azul, né? Aquele que chegar a esse confronto com o campeão da Europa. Então, eu acho que o torneio é legal disputar, uma oportunidade, mas para mim ele é a cereja de um bolo que está pronto. O Flamengo tem um bolo de conquistas. Nesse momento, se você perguntar, eu repetir o que eu falei ontem, se você perguntar quem é o campeão da Copa do Brasil, ainda é o Flamengo. Quem é o campeão da Supercopa? Flamengo. Da Taça Guanabara? Flamengo. Do Carioca? Flamengo. Do Brasileiro? Flamengo. Libertadores? Flamengo. Então, ele é campeão de tudo isso. Isso é um bolo de conquistas, várias taças empilhadas. Aí tem uma cerejinha bonita para botar no bolo se for campeão do torneio intercontinental, Mundial de Clubes, chame como quiser, lá no Catar. Mas não acho que isso seja determinante para a temporada. Acho que a temporada é vitoriosa. Não pode fazer papelão. Tem que competir e tal. E chegando no jogo europeu, eu acho que tem que competir e duelar. Como duelou com o Liverpool e o Palmeiras duelou com o Chelsea. Né? Agora, jogar contra o PSG e fazer como fez o Fluminense, que com 14 segundos está perdendo de 1-0, e depois ficou o Diniz todo satisfeito porque saímos da pressão, trocando o passo, o Guardiola elogiou, claro, goleou o time dele. O Guardiola vai elogiar, achou uma delícia. Não pôs nem todos os titulares, nem escreveu De Bruyne, na época ainda jogador do City, e Haaland, e ganhou do Fluminense com o pé nas costas. Não, mas saiu da pressão, pelo amor de Deus, né? Não adianta você demonstrar conjunto, jogo coletivo, para sair da pressão do City em determinado cenário e tomar um gol logo de saída e ser atropelado. Não teve competição, né? Eu acho que a obrigação é tentar duelar e enfrentar o time europeu e deixar uma boa imagem. Mas eu não acho que o torneio seja a coisa mais importante do mundo, não. Pelo contrário. Eu acho que o mais importante já foi conquistado. Isso eu falo há muitos anos, não é porque foi o Flamengo, foi o Palmeiras, é a minha maneira de enfrentar esse torneio. Eu acho que não o supervalorizo. Embora admita que é legal poder disputar e se puder conquistar, ótimo, sensacional. Né? Por que não? O Paris Saint-Germain também teve uma queda, né, com relação ao ano passado. Não está mostrando o futebol mágico que mostrou no ano passado, o Paris Saint-Germain. Isso é uma notícia boa para o Flamengo, né?
Eu acho mais ou menos assim. No campeonato francês, eles sabem que pode negociar um pouco. Perderam a liderança agora no final de semana passado, mas ele sabe que ele tem margem para recuperar e ganhar o campeonato. Então acaba se voltando muito para a Champions League e tudo mais. Aí divide atenções, tem um momento ali de uma queda de rendimento. É normal, a temporada para eles não está nem na metade. A fase decisiva virá mais adiante. Agora tem que se classificar bem na Champions, porque no ano passado, né, até correu o risco de não se classificar, não foi? Foi pendurado para a última rodada. Ele só avançou na última rodada. Pois é, e acabou sendo campeão. E é parecido com o Flamengo na Libertadores. Tanto que ele jogou aquele play-off antes das oitavas de final. Não teve classificação direta, jogou né? Não conseguiu ficar entre aqueles que avançam diretamente para mata-mata. E é parecido com o que fez o Flamengo, que sofreu na fase de grupos da Libertadores, né, e depois foi campeão. Então, assim, eles sabem que a temporada se divide dessa maneira. E é claro que o Luiz Henrique não quer ficar de novo pendurado no jogo de mata-mata para avançar na Champions. É o campeão atual. A ideia, eu imagino ele priorizando a Champions. E aí, evidentemente, ele pode tropeçar aqui e ali no Campeonato Francês, mas ele pode se recuperar. Tem tudo para se recuperar, porque é um time muito melhor, né? É quase que uma formalidade o PSG ganhar o Campeonato Francês. Perdeu em 2021, né, 2021 para o Lille, que foi uma surpresa, mas não é o normal acontecer, dada a disparidade financeira e técnica entre os times que disputam a Ligue 1. Então, eu entendo que isso não me impressiona muito, não. Não está no seu ápice. Que eles vão buscar o ápice no transcorrer da temporada. E o PSG não precisa estar no ápice para enfrentar um time sul-americano e ser melhor. Se ele jogar dentro de uma média do que ele pode apresentar, ele será um time superior. E o time sul-americano, o Flamengo ou qualquer outro que fosse até lá, o mexicano, de onde for, tem que fazer o grande jogo, né? O Flamengo tem 2 jogos nessa temporada que eu acho que são boas lições. Para mim, a melhor atuação do ano, que foi contra o Chelsea. Foi uma vitória categórica. Sob o adversário que jogou sim a Vera, não jogou de sacanagem. E o segundo tempo foi 3-1 de virada e poderia ter feito mais gols, né? E o jogo do Bayern, que foi um jogo de muitos erros, o qual o Flamengo não me pareceu preparado para enfrentar aquele adversário. Os erros de saída de bola foram erros primários que o time não poderia ter cometido. Eu comparo, já falei isso mais cedo, eu comparo com o aluno que estuda para a prova, estuda, mas não assimilou nada. Chegou na hora, tira a nota baixa. Errou quase tudo. O Flamengo se preparou, estudou o Bayern, chegou na hora, não soube fazer nada. Os gols que o Flamengo sofreu na pressão alta do Bayern, que faz isso muito bem, não são aceitáveis. O time do Flamengo não poderia sofrer daquela maneira, como sofreu. E o Bayern teve o controle total do jogo o tempo todo. E ainda assim teve bons momentos. O Flamengo reagiu, o gol do Gerson foi uma bela jogada, né? Mas o Bayern teve o controle total da partida. Acho que ali o Flamengo deixou a desejar. Então são 2 extremos. Um jogo bom contra o time que viria a ser o campeão, né? E um jogo que deixou a desejar contra uma equipe muito forte também, que poderia ter sido campeão também, né? O Bayern de Munique é um time muito forte. Que, aliás, derrotou recentemente o PSG, né? Sim, na França, pela Champions. Ou na Champions League. Semana passada. Exato. Então, eu entendo que esses jogos são lições importantes que eu imagino que os jogadores e o técnico do Flamengo saibam utilizar. É importante isso. Ou seja, não chegam no confronto contra o campeão da Europa sem ter tido recentemente a experiência de enfrentar uma equipe desse calibre, né? Eu acho que esse é o ponto. E acho que, assim, passando pelos 2 adversários, tem condições de fazer um jogo legal contra o PSG. Fazer um bom jogo, vencer e tudo, acho que é consequência de as coisas caminharem bem. Como foi no jogo com o Chelsea, quando o Flamengo jogou muito bem. Aí fica aquela bobagem, o Chelsea jogou de sacanagem. Não jogou de sacanagem. Eu estava no estádio, vi o jogo e fui na coletiva. Sempre digo, o Maresca, o técnico, estava cuspindo a abelha africana. O couro comeu o jogo inteiro. Entendeu? O jogo violento. Primeiro tempo o Nicolas Jackson. Jackson foi expulso logo que entrou na porrada que ele deu. Foi em quem? Cebolinha? Não me lembro qual foi o jogador. Ayrton Lucas. Ele deu uma solada. Não, Luiz Araújo. Deu uma solada na canela, foi expulso, cartão vermelho direto. O jogo foi duro. O começo do jogo já, o Caicedo descendo o cacete. O Chelsea fez, em 30 segundos, já tinha feito 2, 3 faltas. O jogo foi viril. E na coletiva, quando questionado pela derrota, porque veja bem, um time inglês caríssimo, né? O Chelsea é um elenco jovem, mas é muito caro, né? Os jogadores são caros, tem muito investimento ali. Perde para um sul-americano como perdeu, claro que o técnico vai ser questionado. E na coletiva, quando foi questionado, o técnico italiano do Chelsea, o Maresca, estava bem irritado. Os repórteres ingleses foram para cima dele. Pô, perdeu o jogo aí, como é que foi isso aí? E o Flamengo perdeu gols, hein? O Plata participou de gols e perdeu gols incríveis. Podia ter sido mais. O segundo tempo, o Flamengo foi primoroso. Para mim, foi a melhor atuação do ano. Contra o adversário de respeito. E tanto levou a sério que foi campeão do Chelsea. O City não. O City estava lá fazendo pré-temporada. O Bayern ficou de sacanagem, né? Aí quase se complica lá, perdeu para o Benfica. Aí contra o Flamengo ele falou, opa, peraí, não estamos aqui para a passeia. Contra o Flamengo eles ligaram o modo turbo, atropelaram, né? Teve diferenças de comportamento de algumas equipes
na competição. Quase empatou com o Boca também, o Bayern tomou um empate. Ele tomou um empate, depois ele teve que correr para fazer 2-1. Para ganhar no finalzinho. Relaxou naquele jogo, né? Então, assim, o Chelsea jogou, até porque o Chelsea não era um dos favoritos, né? O Chelsea era importante ganhar, uma afirmação de um elenco muito jovem. E aquela atuação do Flamengo foi uma atuação muito boa. Para mim, a melhor do ano de 2025. Já contra o Bayern, deixou muito a desejar. Eu achei decepcionante. Errar como errou. Então, o time já tem uma experiência recente. Imagino que possa fazer um bom trabalho se chegar a esse confronto. Mas tem que passar para os dois adversários. E a gente tem que lembrar que os brasileiros têm protagonizado os sul-americanos, papelões aí nos últimos tempos, né? Desde o Mazembe lá com o Internacional, o Atlético Mineiro lá no Marrocos, o River Plate também ficou pelo caminho, o Flamengo ficou pelo caminho, o Palmeiras ficou pelo caminho. São vários times aqui do Brasil e da América do Sul, né? Que foram para esse torneio e que acabaram nem enfrentando o europeu. Tanto que eles mudaram a regra. O europeu jogava 2 vezes, agora joga uma só. O sul-americano jogava 2 vezes, agora joga 3. E é justo. Mais ou menos 50%, né? Mais ou menos 50%. Ganha metade, perde metade. Pois é. E assim, não estão conseguindo passar pelo adversário. Eu acho que foi justo isso. Os times sul-americanos não merecem ter o status na competição do time europeu. O europeu sempre chega na final. Claro. Ganha. Eles ganham metade, perde metade. Perde, então vai disputar com a CAF, com a África, sei lá, com mais quem, Oceania, o diabo. Também achei justo. É justo. Qual o retrospecto você tem aqui? Né? Antes, pegando assim, o histórico do futebol sul-americano, as Copas do Mundo ganhas e tal, a FIFA colocou América do Sul e Europa, iguais. Quando percebeu que esse torneio é a Copa das Confederações dos times, né? Um representante de cada confederação. Né? Quando chega numa situação que os times da América do Sul estão perdendo, especialmente do Brasil, perdendo, ela faz o quê? Não, vocês estão no mesmo nível da África, da CONCACAF, da Oceania e da Ásia. Vamos jogar aqui 2 jogos. E da Oceania não, que joga mais para uma partida. E tem que jogar. Estamos no nível da CONCACAF, de jogar 2 jogos. Eu acho que antes de chegar no europeu. Eu achei razoável dentro do que é o torneio. E aí, Flávio, eu te pergunto em cima disso o seguinte: ainda é mico o time brasileiro, né? Vamos falar brasileiro, porque só o Brasil tá ganhando Libertadores, amigo. Há 7 anos que só o Brasil ganha Libertadores, desde 2019. Flamengo, 3, Palmeiras, 2, Botafogo e Fluminense, 7. 7 Libertadores. As últimas 7 Libertadores ganharam os brasileiros. Aí eu te pergunto, ainda é mico brasileiro não chegar na final? Por que eu digo isso? Os times da Arábia, por exemplo, hoje, em elenco, Al Nassr e Al Hilal são mais fortes que qualquer time da América, na minha opinião. Se você pegar os elencos, gente, eu estava vendo um jogo do Al Nassr no Coman. No auge da carreira foi contratado pelo Al Nassr. Aí tem João Félix, aí tem Cristiano Ronaldo, aí tem o Ângelo, que até pouco tempo estava no Santos, tem Mané. Porra! Aí você vai no Al Hilal, né? Que eu encontrei lá os brasileiros do Al Hilal lá na Arábia. Marcos Leonardo, jogador de nível seleção brasileira. Malcom, Cancelo. Porra, olha o time. Darwin Núñez. Olha o time dos caras. O goleiro, o Bono, que é um goleiraço. Porra, se você for pegar os times da Arábia hoje, os principais, os times brasileiros não são mais fortes. Aí você vai pegar time mexicano. Os brasileiros são mais fortes, mas batem de igual para igual. É jogo equilibrado. Eu acabei de falar, o Cruz Azul investiu 89 milhões de euros na janela. Então, Flávio, eu vou te fazer 2 perguntas. Ainda é mico brasileiro ser eliminado antes da final ou não? E outra, você sempre falou que é impossível um time brasileiro ganhar mundial na atualidade. Eu não acho. Você ainda acha que é impossível? Não tem chances do Flamengo ser campeão mundial se chegar, né, numa final contra o Paris Saint-Germain? Bom, primeiro, sobre mico. A gente tem muita dificuldade de admitir que o nível não é igual o que se imagina. E é normal porque o torcedor, ele acha que o time dele é uma coisa do outro mundo. Então, a maioria dos torcedores acompanha só jogos do próprio time. Então, fica muito difícil de você cobrar uma avaliação mais geral, né? Você dando uma olhadinha, você vê que realmente o nível é completamente diferente. A própria FIFA, nessa tomada de posição, nessa mudança do regulamento que já não é de hoje, ela faz com que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Ela iguala a África, iguala a Ásia, iguala CONCACAF ao futebol brasileiro.
E não mudou, continua sendo assim, continua sendo sobrando, né? O Botafogo saiu na primeira partida contra o Pachuca. A gente pode entrar em detalhes, você tinha acabado de ser campeão, tem uma série de situações que você pode avaliar. Mas a verdade é que o nível é muito parecido. Mas como aqui se tem uma mania de grandeza, é um absurdo, então não é um absurdo. Contra o Pirâmide, mesma coisa. E aí a distância continua muito grande com relação aos times da Europa. O Mauro lembrou de um detalhe muito importante. O Paris Saint-Germain é um time do Qatar, é parte do pagamento quando a FIFA foi comprada pelo Qatar. O Qatar comprou mais um monte de gente, inclusive a Federação Francesa. E fez parte desse pacote investir fortemente num time, que até então era um time comum, até pequeno, né? O Paris Saint-Germain. Eles meteram um caminhão de dinheiro lá e transformaram numa das potências mundiais. Então o time é de lá, o time não vai jogar com meia força como tem jogado no campeonato francês. Então eu considero só por um acidente uma vitória seja lá quem for, contra o Paris Saint-Germain. Acho que o Paris Saint-Germain chega com pelo menos 95% de chance de ser campeão, independentemente de quem seja o adversário dele na final. E é um Flamengo que o próprio Felipe Luiz fala que chega, né, inteiro e com fome de vitória. Vamos ouvir aí, né, que o Kaique tem no ponto aí, vamos ouvir o que o Felipe Luiz falou sobre esse time do Flamengo, que é multicampeão, mas que segue com muita fome de vitória. Vamos colocar aí no ar, Caiquinho. A logística foi muito bem preparada. Como você bem citou, tivemos uma oportunidade de viajar um dia antes do que deveríamos ter viajado, por conta de poder antecipar esse título brasileiro, e conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico, e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. O ser humano, muitos deles podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade, e não só espero que seja assim no Mundial, se também que seja no ano que vem, porque, no final das contas, os jogadores que são multicampeões, eles continuam conquistando, porque eles não perdem a ambição e a fome de conquistar títulos, por isso que são jogadores tão grandes, tão gigantes e com tanta história dentro do futebol, porque eles não param e não se acomodam depois de conquistar um título.